ferir o homem com enfermidades e com hematomas. E observe bem que para o homem não ser condenado à morte, é preciso que o homem venha cuidar do seu psicológico com Deus, porque Israel era tão rebelde, Israel vivia tanto em rebeldia, que quando o povo estava dentro do deserto, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, quando Deus tomou a boca de Moisés para dizer que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o povo vai se rebelar. Por quê? Porque o povo estava querendo só confiar em Deus por causa do pão, por causa da água, por causa da carne. Mas quando o pão, a água, eles vinham que comeram e já queriam mais, por causa que o povo de Israel era um povo muito insistente, vinha murmuração no seu coração. E Moisés vai dizer que nem só de pão vocês irão viver, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Moisés estava dizendo esta palavra através de Deus, era porque o psicológico do povo estava totalmente sem produzir frutos dignos de arrependimento. E quando esses frutos não são gerados aqui dentro, Deus ele gera enfermidade sobre o homem. Então nós precisamos tomar muito cuidado de não viver em rebeldia. Porque a rebeldia, ela não causa primeiro aqui, ela causa primeiro aqui dentro. Porque quando o homem murmura, questiona, blasfêmia, ele vai primeiro pensar antes de falar. Quando você vai decidir alguma coisa, você vai decidir pelo coração ou você vai decidir pela mente? É pela mente. Quando você vai tomar uma atitude, é pelo coração? É pela mente. Então, quando a nossa mente não está fundamentada dentro dessa palavra, nós corremos um grande risco de ser feridos por Deus. Leia aí, Gabriel, em 2 Coríntios 7:10, por favor. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo produz a morte. Observe bem, lê de novo aí, Gabriel, por favor, um pouquinho mais alto. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo produz a morte. Observaremos que todo aquele que se arrepende, Deus tem o poder de curar, mas quem não se arrepende vai gerar o quê? A morte. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Observaremos que o homem precisa ter amadurecimento espiritual. Se nós, como jovens, como igreja, como todos nós que estamos aqui, se a nossa mente não estiver amadurecida pela palavra, nós estamos correndo um grande risco de morte. Porque o que está falando é o texto, é a palavra. Porque quando nós não temos obediência, estamos correndo um grande risco de perder a nossa salvação e de sermos condenados para sempre. Porque a rebeldia não vai trazer sucesso. A rebeldia não vai trazer o reino de Deus para nós. A rebeldia